dando continuidade, então, né, à nossa programação, nós temos, então, agora o lançamento de um livro, né, para o qual o livro ele tem uma autoria de 3 pessoas, sou eu, a professora Luciana Polônio, que eu peço para ela ficar aqui pertinho de mim, do meu ladinho aqui, que ela está na minha sala, essa professora Luciana Polônio Rodrigues, e também a professora Manu, que tem aí um bebezinho, que está se organizando também para entrar na sala, né? E chamo também, né, a participação das professoras Lilian Abreu Tardelli e também a professora Eliana Merlin Deganuti de Barros, né? A professora Lilian é lá da Unesp de São José, né, do Rio Preto, e a professora Eliane, né, depois a Manu vai explicar com mais, vai apresentar aí, né? A professora Lilian já está aqui na sala, a professora Eliana Merlin também está. A professora Lilian Abreu Tardelli é da Unesp, né, de São José do Rio Preto, e a professora Eliana Merlin é da UEMP, né, Universidade Estadual Norte do Paraná. As duas são professoras que estão sempre aqui conosco, com parceria, né, nos trabalhos, a quem nós agradecemos a presença honrosa da professora Eliana Merlin e da professora Lilian Abreu Tardelli, né? Então, para fazer esse lançamento, né, a Manuela começa falando um pouquinho, depois a Lu fala, eu falo um pouquinho, e as professoras Eliana Merlin e a professora Lilian falam, então, encerrando esse momento, tá? Então, muito obrigada pela presença das professoras, da Manu, da Lu, né? E renovo meus agradecimentos em nome do grupo, a todo mundo que está assistindo e participando do evento, tá? Manu? Bom dia, com muita satisfação que a gente vai lançar, né, o nosso livro agora no evento. Gostaria muito de agradecer a presença das professoras, professora Eliana, sobretudo, né, nós temos uma história, né, desde a graduação, e a professora Lilian também, que tive a oportunidade de conhecer durante uma disciplina com o professor Dawes no IBILSE. Então, nesse momento, né, do lançamento, eu gostaria de fazer um agradecimento um pouco mais específico, né, à editora Canal 6, que foi na pessoa, né, do senhor Carlos Eduardo Fendel, que muito antes do livro ser publicado, ele já havia estabelecido uma relação com nós, né, com os membros do GPLIM. Então, o trabalho sério do nosso grupo, aliado com essa preocupação, né, que eles tinham em relação à educação, né, a gente percebe até assim pelas chamadas que nós vimos agora, que eles têm inclusive um selo, né, a Semeando Autores, que possui vários trabalhos nessa área. Então, a partir do nosso trabalho e dessa preocupação que eles sempre tiveram, a gente construiu uma ponte, desde a primeira GLIM, que foi a única, né, presencial que nós conseguimos fazer em 2019, e ainda antes, né, desse período pandêmico, e esse foi o ponto de partida da nossa história com a Canal 6. Então, o casamento, né, que a gente pode dizer que existe entre a GPLIM, o GPLIM e a Canal 6, ela constitui uma relação de apoio, uma relação de trabalho, que se consolidou com o segundo evento, que aconteceu já de modo remoto, né, online, no ano passado, e se materializou a partir agora da terceira GLIM com a publicação do Ferramentas Didáticas. Então, acho que a gente pode dizer que a Canal 6, ela se tornou uma importante parceira do nosso grupo, né, na divulgação tanto das pesquisas e do próprio ISD, com uma teoria que embasa, né, os nossos estudos e as nossas práticas escolares. E, como membros do Conselho Editorial, eu gostaria de que vocês, né, depois, no momento oportuno, pudessem contribuir aí falando um pouquinho sobre a obra. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Rosa e para a professora Luciana, que vão fazer uma apresentação do livro para nós.
Bom dia. É com grande prazer que eu apresento o livro Ferramentas Didáticas para o Ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, o que, porquê e como ensinar, que é uma obra de divulgação científica e que objetiva atender às necessidades do professor, né? Sobretudo o iniciante no ISD, né? Que atua na educação básica. De certa forma, né, este exemplar ele é uma versão ampliada, né, dos modelos didáticos de gêneros compilados, né, em um outro trabalho e que agora, por sua vez, irá contribuir, né, metodologicamente com o professor, né, de todo o nosso país. E eu, né, pertencendo a essa classe de professores, eu gostaria de aproveitar o momento e manifestar a minha mais profunda gratidão na soma, né, nessa parceria com as professoras Rosa e com a professora Manuela. Os inúmeros encontros que nós tivemos, né, no preparo, na elaboração desse material, permitem-me confessar que a intenção do livro já foi atingida comigo mesma, né? E por ela ser alcançada, então eu renovo, eu reitero, eu reforço o meu muito obrigada pela oportunidade de instrumentalização e interação. E para dividir, né, todo esse conhecimento acumulado, reunido nesta obra, eu convido o público presente a prestigiar algumas laudas do nosso filho literário. Esse passeio, obviamente, é mais um passeio visual, né? Não dá para ler, mas é mais para a gente apreciar com os olhos mesmo, né? Então, a Lu fez gentilmente esse vídeo para fazer essa apresentação, e eu vou falar rapidamente do primeiro capítulo, depois ela fala rapidamente do segundo capítulo, eu volto com o último, e aí a gente passa as palavras para as professoras Eliana e a professora Lívia.
Então, no primeiro capítulo, né, intitulado aí o texto na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, a gente apresenta o modelo de análise textual, né, que o proposto pelo interacionismo sociodiscursivo, de uma forma bem sintética, para ancorar o professor, né, que ainda não teve acesso, né, às leituras mais teóricas, mais aprofundadas. Então, esse capítulo é uma síntese, né, das categorias de análise do texto que o professor Broncar apresenta para a gente, né, e também, além dessas categorias de análise do texto, nós apresentamos também os dois modelos, as duas ferramentas didáticas, né, do interacionismo sociodiscursivo, que é a modelização didática de gêneros e a sequência didática. Então, esse capítulo, ele dá o suporte para o professor de uma maneira mais fácil, né, para entender o conteúdo, vamos dizer, né, e elaborar a sua aula a partir desse conteúdo, né? Quais são as categorias de análise? Essas categorias de análise são aí divididas nas capacidades de linguagem. Então, cada capacidade de linguagem tem as suas categorias específicas, e esse capítulo, então, ele conta, né, quais são essas categorias, né, numa linguagem, assim, bem acessível mesmo ao professor. E também, nessa parte, né, além disso, além de mostrar tanto as categorias de análise, quanto essas duas ferramentas, esse capítulo teve o cuidado também de mostrar a indissociabilidade que existem nessas duas ferramentas, né, do ensino da língua, dentro das capacidades de linguagem. No capítulo 3, intitulado de Modelização didática de gêneros, instrumentos semióticos, mediadores no ensino de língua portuguesa, nós apresentamos dezenas de modelos didáticos, né, que é a modelização didática de gênero. Eles estão distribuídos em seus referidos agrupamentos, né, e consistem numa espécie de um raio-x, né, do gênero, e está disposto em um quadro cujo objetivo é realmente auxiliar o trabalho do professor antes e durante a sua organização de ensino, né, de língua portuguesa. Eu quero destacar que o capítulo 3, de certa forma, ele tem muitas mãos, né? Mãos de diferentes espaços, mãos de diferentes segmentos, mãos de diferentes realidades, né? Mãos diretas do seu autor e também mãos diretas do seu leitor pesquisador, né? E que, nesse caso aqui, são os membros do grupo do GPLIN, né? O grupo de estudos e pesquisas em linguagem, que juntos, né, reuniram todo esse material que, por hora, né, nós vamos apresentar nesse livro aí para a comunidade. E finalizando, né, esse momento nosso aqui de apresentação, a gente tem o último capítulo do livro, que é dedicado, então, uma vez apresentado no capítulo anterior às modelizações didáticas, né, a gente apresenta, então, o segundo procedimento, de sequência, que é a sequência didática, e a gente apresenta um exemplo prático para o professor aqui, né? Então, o objetivo desse último capítulo é justamente apresentar aí essa sequência didática, e essa sequência didática foi elaborada, né, em torno de um gênero, carta de reclamação, né? É um gênero também que a professora Eliana sempre trabalha, né, professora? Então, é um gênero muito gostoso, a gente tem muitas dimensões ensináveis aqui, que a gente pode explorar para ensinar linguagem, né? E para cumprir esse intento, então, e para mostrar esse casamento, né, desses dois procedimentos, nesse capítulo, ele convida o professor, então, a revisitar a modelização didática desse gênero, que consta lá no terceiro capítulo, né, para que ele possa, então, rememorar essas dimensões ensináveis da língua portuguesa por meio desse gênero, né, e essas dimensões, elas foram, então, organizadas por capacidade de linguagem, né. No final, antes da gente falar propriamente como que foi organizada, ainda nesse capítulo, a gente só menciona, né, dois outros procedimentos que também o professor pode lançar mão em sala de aula, na organização do seu ensino intencional e sistematizado,
que é a diferenciação pedagógica, né? Porque nós trabalhamos sempre com alunos, com uma heterogeneidade de conhecimentos, de letramentos, né? Então, esse procedimento é possível trabalhar individualmente, de acordo com as necessidades específicas desses alunos. Nós não trouxemos por questões de limites do livro mesmo, né? Mas fica aí uma oportunidade para as próximas produções trabalhar com exemplos de diferenciação pedagógica e também com progressão, né? A progressão das aprendizagens. Também a gente traz aqui nesse livro, mas também a gente traz como possibilidades de trabalho, né? O livro não trata exemplos dessas questões por hora. Então, o que nós encerramos aqui, eu quero trazer uma metáfora, né, que a Lu, aqui do meu lado, ela utilizou, eu achei assim bem apropriada, bem ajustada. Ela fala assim para mim: professora, esse capítulo 4º é a sala de aula dentro do livro, né? Então, eu gostei muito dessa metáfora da Lu, né? E eu concordo com ela. Então, eu acho que esse capítulo aqui, ele materializa mesmo a organização do ensino por meio das dificuldades, tendo as dificuldades do aluno, né? Então, e quero ressaltar também que as atividades que são aqui apresentadas são sugestões apenas, né, de atividades. O professor pode adaptá-las conforme as suas necessidades, né? E também uma última ressalva que eu faço aqui é dizer que a consigna dessas atividades, ela congrega, né, a teoria e prática, porque considerando um professor iniciante no ISD, a gente traz pinceladas da teoria quando a gente vai apresentar os exercícios. Então, aqui a gente entende que a consigna é o momento por meio do qual a gente consegue a praxis educativa, né? Unindo, então, a teoria e a prática mesmo, né? Então, às vezes, a comanda, né, ou consigna, como nós chamamos, pode parecer, às vezes, um pouco longa, mas ela tem esse intuito, né, de ancorar o professor com a teoria na parte prática que ele vai propor com os alunos, né? Então, esse é o nosso livro. Espero que com esse livro, né, a gente consiga atender as necessidades do professor. E eu não sei se a Manu vai falar mais alguma coisa. Manu, quer falar alguma coisa? Você está sem áudio, Manu. Acho que é mesmo essa a intenção, né? Trazer alguma coisa que o professor consiga utilizar, porque a intenção não era ser mais um livro que divulga as pesquisas, mas alguma coisa com uma funcionalidade mais prática mesmo, né? Porque a gente sabe da escassez desse tipo de material. Então, acho que o objetivo, a gente espera que ele seja cumprido. Obrigada, Manu. Então, a gente vai, né? A gente acredita, né, que esse ensino sistematizado e organizado pelas ferramentas didáticas do ISD promove a aprendizagem efetivamente, né? A gente tem visto não só nas nossas pesquisas, mas também nas pesquisas das nossas colegas e do Brasil todo que trabalha com o ISD, né? Promove a aprendizagem e na consequência da aprendizagem, a gente tem o desenvolvimento, né? Então, nós agradecemos, né, ao público, né, por essa apresentação aqui, por nos ouvir essa apresentação, e passamos, então, agora a palavra, né, às professoras Lilian Tardelli e a professora Eliana Merlin, e aí a ordem aí das falas, vocês combinam, a gente tem aí um tempo até pela programação, né, até 12:30, e vocês podem se organizar aí e comentar, fazer comentários do livro, se puder, e se quiser fazer puxões de orelha também, nós estamos aqui, viu? Porque vocês nos antecedem, né, nas pesquisas, então, a quem nós temos profundo respeito pelo trabalho da professora Eliana e pelo trabalho da professora Lilian, né? Muito obrigada novamente
por vocês terem aceitado o nosso convite e estar partilhando esse momento conosco, tá? Obrigada. Bom, eu inicio, então, cumprimentando a todos os presentes, cumprimentando as professoras aqui que dividem a sala comigo. É muito bom rever colegas aqui nesse evento hoje, rever ex-alunos e tantos interessados no interacionismo sociodiscursivo, né? Parabenizo a professora Rosa, a Manuela, a Luciana pela publicação. É muito bom a gente ver o resultado, né? A gente sabe o trabalho que dá fazer uma obra dessa e poder enxergar isso é muito prazeroso. Então, parabenizo vocês pela organização e autoria da obra, ao grupo GELIM, a todos do grupo, pela organização do GPLIM. E agradeço o convite que a professora Rosa fez a mim e a minha colega Eliana Merlin para a gente vir aqui hoje conversar um pouquinho sobre o livro. O livro já foi apresentado pelas autoras, então o que a Eliana e eu combinamos de fazer aqui foi falar um pouco sobre as impressões que o livro causou em nós, né? E foi muito bacana ouvir vocês apresentando o livro, porque nós fomos apresentadas a ele pela leitura, né? Então, agora, ouvir vocês falando sobre ele vem ao encontro das impressões que o próprio livro trouxe, né? Na leitura. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu acho que não vou me estender tanto tempo assim. Eu e a Eliana combinamos de falar pouco, né, Eliana? Por conta do horário já, mas primeiro eu fiquei muito feliz quando eu soube que a obra, que inicialmente tinha sido feita para o município de Bauru, tomou esse corpo, né, com uma publicação para o mercado, porque ela vai abraçar um leque de professores agora nacional, né, e até além do Brasil para os falantes de português. Então, foi muito bacana saber disso. E eu destaquei 3 pontos que eu gostaria de falar aqui sobre a obra de vocês, né? O primeiro deles é em relação à questão que a Luciana já falou na metáfora, né, que foi colocada aqui, que é a sala de aula dentro do livro, e depois a Manuela também falou. É um livro bem prático, porque a gente acha poucos exemplos práticos. Então, o primeiro ponto foi esse, né? Por isso que eu digo que foi ao encontro da minha leitura, porque é um livro de apresentação prática e muito didática de 2 conceitos que são centrais na proposta da didática de línguas do interacionismo sociodiscursivo, que são os conceitos de modelo didático e de sequência didática. Então, vocês se debruçaram em apresentar exemplos disso, né? Vários exemplos de diferentes modelos didáticos de gêneros, né? De diferentes gêneros, quer dizer, e um exemplo de uma sequência didática. Depois a minha colega Eliana vai falar mais sobre ela. Então, eu entendo essa proposta como uma proposta que vai provocar no leitor, e o público-alvo desse livro, como vocês mesmos falaram, é o professor de língua materna, né? Iniciante no ISD. Então, ao olhar esses exemplos tão didáticos que vocês trazem, ele vai provocar um interesse em querer saber mais, né? Então, vai fazer uma ida às próprias teorias, né, a proposta teórica e metodológica do interacionismo sociodiscursivo, para se aprofundar nessas concepções. E vocês mesmos do grupo criam esses momentos. Esse momento do dia de hoje é um momento de aprofundamento teórico, né? A belíssima palestra que a gente teve hoje cedo com o Chineu Li, e as 2 outras programadas à tarde, com a professora Glaís e com a professora Vera, proporciona esse momento de formação continuada. Então, o livro apresenta a prática desses conceitos, traz exemplos que vão provocar essa curiosidade de quero saber mais sobre isso, né? Que vocês oferecem aqui nesse momento e que todos nós, pesquisadores, oferecemos em diferentes momentos também, né? Pesquisadores do interacionismo sociodiscursivo. Então, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção e eu acho muito favorável, né? Vai do exemplo para a busca em conhecer mais as teorias. O segundo ponto, e que o livro, mais da metade dele é dedicado a isso, né? A apresentar os modelos de diferentes gêneros,
foi perceber como esses modelos dialogam tanto com as prescrições dos parâmetros, no modo em que eles são apresentados, né, como nas prescrições da BNCC. Então, é um livro muito atualizado nesse sentido, né, porque dialoga com 2 prescrições sobre o ensino de gênero textual. Também os gêneros que vocês trazem, eles possibilitam um trabalho do próprio professor no agir didático dele. Então, vocês trazem modelos de gêneros, como, por exemplo, a roda de leitura, a tomada de nota, o seminário escolar. Então, vai auxiliar o próprio professor na sala de aula e também outros gêneros sociais, enfim, dos mais variados, né? Então, essa escolha também foi muito feliz nesse sentido, né? Gêneros das diferentes esferas, assim como gêneros que auxiliam o próprio trabalho do professor em sala de aula. E também, em relação a esse segundo aspecto dos gêneros escolhidos, é como ele provoca no leitor a pensar um pouco mais sobre o próprio conceito de gênero. Então, eu peguei como exemplo aqui o relato, né? Vocês não apresentam um relato, vocês apresentam um relato histórico, um relato de experiência pessoal, um relato de experiência inesquecível, adorei esse relato de experiência inesquecível, o relato de experiência científica, o relato de passeio. Então, quando você se depara a diferentes modelizações desses vários gêneros, acho que provoca uma curiosidade assim, nossa, então o que tem de diferente entre um relato e outro, né? Isso é um aprofundamento em relação ao próprio conceito de gênero, como a mudança de um elemento um ou mais elementos do contexto de produção, de quem é o produtor, de quem é o meu público-alvo, qual que é o meu objetivo, que conteúdos eu seleciono para poder atingir meu objetivo para esse público, etc., pode trazer diferenças no próprio gênero e na própria modelização do gênero. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que a obra de vocês, assim como vocês trabalham, né, gêneros para o desenvolvimento do aluno, né, que é o que o nosso mestre falou hoje de manhã, a obra de vocês é um instrumento para o desenvolvimento do professor. E foi muito bacana ouvir a Luciana falar isso, né, que ela mesma se sentiu transformada aí com essa publicação e com esse processo. Então, veja, você exemplificou, verbalizou algo que também a obra provocou essa impressão em mim, né? É um instrumento de desenvolvimento do professor, para o professor entender melhor, esse professor que vocês definem como iniciante na proposta do ISD, para ele entender melhor o real objetivo que é trabalhar o ensino de gêneros na perspectiva do ISD, que é o desenvolvimento de capacidades linguageiras para ele agir em diferentes situações de comunicação, né? Então, com certeza, a obra já propiciou e vai propiciar ainda mais o desenvolvimento de diferentes professores, iniciantes e não iniciantes, né? Tenho certeza. Então, eu finalizo mais uma vez parabenizando todos vocês e tenho certeza de que vai ser de um grande proveito para todos nós. Passo a palavra, então, à minha colega Eliana Merlin. Obrigada, Lília. Primeiramente, bom dia ou boa tarde já, né, para alguns, ou boa noite. E agradeço imensamente o convite da Rosa, da Manuela e da Luciana, por fazer parte desse momento tão importante que é o lançamento desse livro, que traz o ISD não somente numa linguagem mais teórica, né, mais para pesquisadores, mas que consegue levar o ISD para quem mais necessita, que são os professores, né, que vão atuar ali com os gêneros em sala de aula e com as ferramentas, no caso aí a sequência didática. Então, agradeço imensamente, Rosa, por fazer parte, né, desse momento. Agradeço sempre as palavras de carinho, né, que você tem comigo e com o meu grupo.
E agradeço também, estendo, né, a todo o grupo GPLink, que sempre também me recepciona com muito carinho e sempre prestigia as publicações, né, os nossos textos, que ultimamente não tenho conseguido publicar muito, mas, né, e aí a gente até tem uma inveja boa quando a gente vê uma obra como essa, né, que a gente também gostaria de publicar, mas que seu grupo muito coeso, né, o grupo que realmente trabalha bastante, consegue, porque eu sei também que não é somente as 3, né, por trás das 3 aí tem todo o grupo GPLink. A obra, eu vou falar um pouquinho, né, então, dessa importância, Rosa, Manu, né, e Luciana, dessa obra, e eu destaquei mais, né, vou dar um destaque maior para aquele capítulo 4, né, que vocês trazem a sequência didática da carta de reclamação. Como a professora Rosa falou, eu tenho um apreço muito grande por esse gênero, porque foi o gênero que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, né? Inclusive, fiz a minha sequência didática, que até hoje nunca foi publicada, né? Quem sabe aí ainda eu consigo publicá-la. Então, aquele capítulo, né, aquela última parte, né, que realmente consagra a parte prática do livro, né, aquela que está mais ali voltada para o chão da sala de aula, ela é muito importante, né? E é um importante exemplo, então, para mostrar ao professor as possibilidades concretas, as possibilidades reais de viabilizar um projeto de ensino a partir, né, da metodologia das sequências didáticas, e um projeto que consegue, então, transpor um gênero que está fora da sala de aula, né, que a gente fala um gênero de referência social, pertencente a um domínio, né, a uma esfera que eu chamo de esfera cidadã, né? Isso eu coloquei lá na minha tese, né, que é a carta de reclamação. Então, consegue transpor isso para o contexto de ensino da língua portuguesa, né? É uma sequência que procura manter, então, a identidade social desse gênero, da carta de reclamação, como esse instrumento de interação, né? Como esse instrumento que possibilita ali, né, como o professor Bernard colocou, esse desenvolvimento das capacidades importantes para o nosso convívio social, para as nossas práticas sociais, né? Interação entre aquele que deseja reclamar de um problema da comunidade, né? No caso da proposta que vocês colocaram, uma falta de água constante ali na comunidade, e aquele que tem o poder de resolver esse problema. Então, o gênero, ele não aparece como um objeto para ser reproduzido, mas ele efetivamente é colocado na sequência, né, como esse instrumento de interação entre os interlocutores. Claro, interlocutores que foram projetados de uma certa forma ficcionalizados, né, como o professor Bernard colocou, naquele projeto de ensino, né, na proposta que vocês colocam, né? Então, ao mesmo tempo, esse gênero ele sendo uma variação do gênero de referência, claro, porque ele está no contexto escolar, né? Ele foi deslocado da sua situação social de origem, ele passa a incorporar, então, né, esses objetivos de ensino-aprendizagem, mas ele também, né, ele não se descaracteriza como uma ferramenta de interação. Eu acho que esse é o grande trunfo da metodologia da sequência didática, né? Ao mesmo tempo que você ficcionaliza para que esse gênero possa adentrar a sala de aula, mas ele não deixa de ser uma ferramenta de interação. Então, o projeto de ensino criado pela sequência que vocês
propuseram, ela aproxima-se, assim, dessa realidade sociodiscursiva do gênero que existe, então, no ambiente social. Evidentemente, né, como a professora Rosa falou, o professor que vai utilizar essa proposta, ele vai ter que fazer adaptações, né? Porque essa é a proposta da sequência. No entanto, temos lá a primeira produção. Para que serve a primeira produção? Justamente para fazer esse diagnóstico e para tentar adaptar, tentar deixar os módulos de uma forma que eles proporcionem aprendizados que sejam necessários para aquele contexto, né? Então, o ideal, por exemplo, é que esse problema-alvo, que foi lá a questão da falta de água, ele seja atualizado, né? Ele seja pensado a partir do contexto que o professor estiver trabalhando, né? O contexto ali da comunidade escolar. Mas o importante, então, é que esse leitor-professor desse livro, né, ele terá um exemplo de uma sequência já implementada, com atividades, né, para o desenvolvimento das 3 capacidades de linguagem, né, de ação, discursiva e linguístico-discursiva. Então, ele já tem um exemplo, ele já tem atividades elaboradas que o professor pode adaptar, às vezes trocar o texto, trocar o tema, né, selecionar aquilo que é mais importante, aquilo que realmente o aluno precisa. E, além disso, né, esse leitor, professor, ele contará também com uma explicação, que eu falo, uma explicação descomplicada de algumas teorias que dão embasamento à metodologia da sequência didática. Isso é muito importante, né? Porque, além de vocês trazerem um exemplo de uma sequência, vocês vão articulando com teorias, mas de uma forma acessível para esse professor, né? E eu acho que isso também é o grande diferencial desse livro, né? Então, ou seja, a proposta ela vai ao encontro das proposições, né, dos pesquisadores do Grupo de Genebra, né, que idealizaram esse procedimento sequência didática, e é um exemplo de como o letramento escolar ele pode ser significativo para o aluno, dando-lhe subsídios para a sua atuação em práticas de linguagem importantes, como é a prática de reclamar, né, de problemas sociais. E aí, para finalizar, né, eu gostaria de enaltecer, né, novamente o trabalho de fôlego da Rosa, da Manuela e da Luciana, e evidentemente aí de todo o grupo GPLI, né, que deve ter auxiliado com certeza para que essa obra fosse concluída. Ela tem um papel muito importante, né, o que é o papel de vulgarizar a ciência, né, de divulgar a ciência para aqueles que mais precisam, que são ali os professores, né? Então, vulgarizar no sentido de tornar acessível, compreendida não apenas por estudiosos da área, mas por professores que atuam no chão da sala de aula e que muitas vezes são cobrados por práticas didáticas sem ter conhecimentos teóricos, metodológicos que dão sustentação a essas práticas. Então, a importância dessa obra realmente ela é enorme. E desejo que esse livro alcance seus objetivos e que possa auxiliar, então, esses professores nessa tarefa árdua, mas muito gratificante, que é desenvolver e ampliar os múltiplos letramentos, né, em nossas crianças, em nossos jovens. Parabenizo novamente aí as autoras e encerro, então, a minha fala nesse evento que, com certeza, vai ficar marcado aí na história, né? O nosso segundo Gelim. Eliana, Lilian, nós queremos agradecer as palavras carinhosas, generosas, e vocês foram muito precisas quando vocês comentaram o livro, porque parece que vocês entraram, sabe aquele discurso indireto livre? Vocês entraram na nossa cabeça, pegaram o que a gente sentiu quando a gente estava elaborando, né, o livro, e vocês generosamente e de modo sensível, né, vocês
traduziram para nós aqui, né? A intenção nossa realmente é isso. Agradeço a sensibilidade de vocês duas, de captar isso da gente, né? E de explicar ao professor, né? Que um potencial leitor dessa obra, de divulgação, porque a intenção realmente era, como você falou, Eliana, de descomplicar, né? De descomplicar. E você tem toda a razão, nós tivemos, né, a Lu, na fala dela, ela falou as muitas mãos também do grupo, né, desse trabalho anterior, que eles compilaram, né, nós temos membros do GPLIM, que eu não vou dizer agora o nome, porque posso cometer aqui o lapso perigoso de esquecer nomes de algum deles, né, que nos ajudaram aqui. Leram muitos trabalhos, né, de autores aí, nacionais, internacionais, trouxeram para nós, né, as pesquisas desses gêneros que esses autores fizeram, e depois a gente sintetizou nesses quadros, né, mas a pesquisa, obviamente, foi feita por esses profissionais, né, pesquisadores do ISD, e os membros do GPLIM fizeram, né, essa compilação, e aí, então, a Lu coloca nesse quadro para sintetizar, e como ela mesma usou o nome, né, servir de raio-x para o professor, então, perceber as características desse gênero e entender em que momento essas características podem ser aproveitadas, né, como de uma dimensão ensinável em algum objetivo, em alguma capacidade de linguagem que estão lá dentro, né, do princípio da pertinência, segundo os objetivos de um ano escolar que o professor esteja trabalhando, né? E que nós queremos, né, com esse livro, que aconteça muitos e muitos, né, momentos de catarse, que a gente pode chamar que é o princípio aí da solidarização, né? Que novos conhecimentos sejam produzidos, sejam construídos pelos nossos alunos, por meio desse ensino sistematizado, né, intencional, né, que nós acreditamos, né, que o ISD, com a sua engenharia didática, vem e proporciona ao professor, né? Então, a nossa intenção era alcançar o professor, né? E saindo um pouco da endogenia aqui, né, ouvindo vocês duas, né, a gente tem, assim, uma segurança, porque acreditamos, né, sabemos de quem veio essas palavras, né, de quem vieram essas palavras, e que confiamos, e nos dá segurança, né, de colocar esse trabalho para o público, né. Então, esse é o nosso caminho, né, que a gente pretende contribuir com o professor, sempre com o professor, sempre promovendo o ensino de qualidade, né, de formação de qualidade dos nossos alunos. Então, eu quero agradecer em nome da Manu, em nome da Lu, o carinho da Lilian, o carinho da professora Eliana. Falo professora Eliana porque os textos, né, toda vez que eu falo com a Eliana, eu nunca esqueço eu sempre gosto de falar isso, porque ela disse que ela não publicou o doutorado dela, mas ela fez um artigo aí, e esse artigo que ela fez é primoroso, né, que é da modelização, a transposição didática externa da modelização, né, de gênero, passo para os meus alunos na pedagogia, e é um texto, assim, fundamental, e é por meio desse texto da Eliana que os meus alunos entendem o que é modelização e como fazer modelização. Então, eu só tenho a agradecer a Eliana pela contribuição que ela faz com as publicações dela, né? Utilizo muito aqui, e também agora o GPLIM tem uma terceira linha, né, de estudo, que é o trabalho docente, e os trabalhos da professora Lilian também já estão aqui no nosso a caminho, né? A próxima, a gente sempre tem 3 linhas, o GPLIM, né? Então, agora nós vamos reforçar aqui a terceira linha, que é o trabalho docente, e nós já temos aqui selecionados, né, alguns dos meus orientandos
fizeram também disciplina com a professora Lilian, lá na Unesp de São José do Rio Preto. Nós temos textos, né, que eles já estão estudando, também os textos da Lilian, para a gente aprofundar mais nessa linha e dar mais um vigor para essa linha de pesquisa do GPLIM, tanto quanto a gente está empreendendo esforços e estudos na primeira linha, que é o ensino dos gêneros, né, orais e escritos, multissemióticos, multimodais, que, aliás, apareceu bastante, né, esse gênero aqui, nós podemos perceber, né, as perguntas, né, se materializaram mais em cima desse gênero aí, e a segunda linha de pesquisa, né, que é a aquisição da língua materna na perspectiva histórico-cultural, que a gente tem um presente também, né, que a Glaís vai poder falar um pouquinho com a gente na primeira palestra, né. Então, encerro esse momento para a gente almoçar, né, fazer um intervalo e depois voltar a todo vapor aí para assistir a palestra da Glaís. Agradeço a Eliana pelo contato, né, da Glaís. E então, gente, olha, só gratidão. Eliana, Lília, gratidão por vocês duas estarem aqui dividindo esse momento conosco e esclarecendo ao professor iniciante do ISD, né, o potencial de trabalho que ele tem, né, e o quanto que ele pode melhorar a praxis educativa, né, unindo, então, a teoria e transformando a prática, transformando a teoria na sua prática educativa, que é a praxis verdadeira. Então, muito obrigada, Eliana, muito obrigada, Lília, um grande abraço a vocês duas, foi um prazer enorme, né, estar aqui com vocês duas, dividindo esse momento tão importante para o grupo e para nós dessa obra. Muito obrigada, viu? Um grande abraço para vocês. Mais uma vez, até logo. Até logo, Lilian. Um abraço, um beijo para as duas, tá? Abraço. Tchau. Sim, agora então, pessoal, conforme a nós... Responde aqui. Pessoal, então, seguindo a nossa programação, né, nós vamos fazer um sorteio, né, de 10 exemplares, eu não sei se são 10 exemplares, não tenho certeza. Danilo, por favor, dá um avisinho aqui para nós, se são 10, ele vai fazer o sorteio agora. Isso, são 10 exemplares. É você que vai fazer o sorteio, Danilo? Momentinho, gente. A Thaís vai retomar. Vai ok. retornar na sala. Ah, tá. Vai retornar na sala, Tá certo. Então, eu peço, por gentileza, vocês aguardem um instantezinho, que nós vamos fazer aqui um sorteio de 10 exemplares, né, do livro. Eu não sei como que o Danilo se organizou para fazer esse sorteio, né? Sorteio online. Esse sorteio vai ser online, Uhum. né? E eu não sei como que ele vai proceder. Vamos aguardar mais um minutinho, por favor. Estamos aguardando a Thaís entrar. Se tiver algum problema na transmissão, a gente encerra, então, Danilo, esse momento, né, para não atrasar mais a questão do horário do almoço, aí a gente faz o sorteio depois do almoço. O que você acha? Quando voltar? Podemos ser assim, Danilo? Pode ser. Isso. Ok, então, encerro esse momento, né, da parte da manhã.
liberando... Ah, a Thaís entrou, pessoal, desculpa. Desculpa, vocês aguenta mais um minutinho aí. A Thaís entrou. Isso, obrigada, Thaís. Estávamos aqui aguardando você. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos agora fazer o sorteio dos exemplares, né, dos 10 livros que serão enviados para vocês. Para o sorteio funcionar, nós vamos usar a lista de presença e o nome que vocês colocaram lá na lista de presença, mas os contemplados pelo sorteio têm que se manifestar no chat lá do YouTube, certo? Senão não vai ter validade, aí a gente vai sortear uma outra pessoa, tudo bem? Então, vamos lá. O Danilo, que está aqui no backstage, vai fazer uso de um programa aqui para fazer um sorteio às cegas, né? Para a gente não ter problema. Eu vou esperar aqui o primeiro nome para ser sorteado. Aqui, o sorteador. Mostra para mim aqui no chat, Danilo, que eu não vou conseguir ler. Um minutinho. Esses livros, eles vão ser enviados, né, daqui a aproximadamente 15 dias pela editora para os contemplados, e aqueles que não conseguirem ser sorteados, o livro está disponível também para compra, né, no site da editora Canal 6. Eu coloquei lá no chat do YouTube para quem tiver interesse. E o frete está gratuito, então dá para aproveitar. Já saiu? Aê, olha aqui, então, os contemplados, ó. Eliane Bianchi, Andréia Almeida Martins, Aparecida Almeida Martins, Gilze Maria Duarte Rodrigues, Elaine Cristina Salatini Ludwig, Mariana Gonçalves de Azevedo, Osni Branco, Cirlei Lopes Vieira, Aleteia Cristina Bergamin, Luciana Renata Batóquio, Daniele Cristina Vasques Primo. Então, se vocês puderem se manifestar lá no chat do YouTube, nós vamos conseguir, a partir disso, já enviar os livros, tudo bem? Aí, pegamos lá o endereço de vocês certinho para